E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa, hoje a gente vai desbravar um terreno fascinante. A filosofia cristã. É isso aí. Imaginem só. Vamos navegar por séculos de debates, ideias e diferentes perspectivas. Desde a Grécia Antiga até os dias de hoje. Preparem-se para ter a mente expandida. Com certeza. Mas antes de começarmos um recadinho rápido. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse conteúdo incrível com seus amigos. Isso aí. E claro, deixem suas sugestões de livros nos comentários. A sua participação é fundamental para o crescimento do Fé em Letras. Verdade. Bom, vamos lá. O texto que a gente vai explorar hoje já começa com uma surpresa, sabia? Não é surpresa. Alguns dos primeiros cristãos viam a filosofia como uma ferramenta do diabo. Sério. É sério, parece até um daqueles filmes de suspense, né? Que medo. Mas calma. A história não é tão simples assim. A relação entre filosofia e cristianismo é cheia de nuances e reviravoltas. Exatamente. Essa tensão entre Atenas, o berço da filosofia, e Jerusalém, o centro da fé cristã, é um dos fios condutores da filosofia cristã. Que interessante. É como se tivéssemos dois polos magnéticos se atraindo e se repelindo ao mesmo tempo. Nossa. Será que fé e razão podem realmente coexistir? Ou será que estamos condenados a escolher um lado da moeda? Uma pergunta que ecoa por séculos. E o livro que a gente vai dissecar hoje mergulha de cabeça nesse dilema, nos convidando a questionar se a filosofia é sobre adquirir conhecimento ou desenvolver o pensamento crítico. É excelente ponto. E essa é uma questão central para entendermos a natureza da filosofia. Verdade? Alguns filósofos contemporâneos defendem que a filosofia é mais sobre aprimorar a habilidade de pensar criticamente do que acumular conhecimento. Ah, entendi. É como se a gente estivesse aprendendo a usar um kit de ferramentas intelectuais para desvendar os enigmas da vida. Faz todo sentido. Mas, sendo bem honesto, às vezes me pego pensando, como é que esses conceitos abstratos podem nos ajudar no dia a dia? É verdade. Afinal, a gente não vive no laboratório filosófico, né? E é aí que a filosofia se torna surpreendentemente prática. O livro explora dilemas éticos que enfrentamos o tempo todo. Dilemas éticos. É como se estivéssemos em um daqueles jogos de RPG, cheios de escolhas complexas. Ah, entendi. O que acontece quando nossos deveres morais entram em conflito? Tipo, quando você tem que escolher entre ser honesto e proteger alguém que você ama. Nossa, isso me lembra de um episódio da minha série favorita. Que legal. Mas, enfim, voltando ao livro, é incrível como ele mergulha em questões que mexem com a gente de verdade, né? Sem dúvida. E tem mais. A obra também explora a ética. A ética. Essa área fascinante da filosofia que nos ajuda a entender como devemos viver. Legal. Imagine diferentes builds de personagem num jogo. Alguns focam em seguir regras à risca, outros priorizam as consequências das ações. Interessante. A ética cristã nos apresenta diferentes abordagens para construirmos um personagem moral, por assim dizer. Adorei essa analogia com jogos. Que bom! E já que estamos falando em diferentes níveis de um jogo, o livro também nos leva para uma viagem alucinante pela vida após a morte. Exatamente. Agora, Prepare-se para explorarmos conceitos como a alma, a ressurreição e até mesmo a ideia de pessoa-sombra. Pessoa-sombra. É como se estivéssemos desvendando os mistérios de diferentes níveis de existência, cada um com suas próprias regras e desafios. gente, é muita coisa para processar. Mas antes de continuarmos nossa jornada, me digam, o que mais chamou a atenção de vocês até agora? Olha, o que me fascinou foi a diversidade de perspectivas dentro da filosofia cristã. Diversidade? Desde aqueles que viam a filosofia como inimiga da fé, até aqueles que buscavam uma harmonia entre razão e revelação, a história da filosofia cristã é um mosaico de ideias. Verdade. E essa busca por diferentes caminhos para a verdade nos leva a outra questão crucial. O que é a verdade, afinal? Boa pergunta. É uma pergunta que ecoa desde os tempos de Sócrates e que continua nos desafiando até hoje. E no nosso livro, encontramos diferentes teorias da verdade, cada uma com sua própria lógica e suas próprias implicações. Diferentes teorias. Por exemplo, temos a teoria da coerência, que vê a verdade como um quebra-cabeça onde todas as peças se encaixam perfeitamente. Um quebra-cabeça. Uma crença considerada verdadeira se ela se harmoniza com todas as outras crenças que já aceitamos. Interessante. É como se a verdade fosse uma grande orquestra, onde cada instrumento precisa estar em sintonia para criar uma melodia harmoniosa. Exatamente. Mas e as outras teorias? O livro explora outras perspectivas sobre a verdade. Com certeza. Temos a teoria pragmática, que defende que a verdade é aquilo que funciona na prática. Na prática. Uma crença considerada verdadeira se ela nos ajuda
a navegar pelo mundo, a resolver problemas e a alcançar nossos objetivos. Ou seja, se funciona é verdade, é uma abordagem bem prática, né? Exatamente. E também temos a teoria correspondencialista, que é uma das mais tradicionais. A correspondencialista. Ela afirma que a verdade é correspondência entre nossas ideias e a realidade. Uma crença verdadeira se ela reflete o mundo como ele realmente é, independente de nossas opiniões ou desejos. Entendi. É como se a verdade fosse um espelho que reflete a realidade sem distorções. Mas, e aí, qual dessas teorias é a verdadeira verdade? Essa é a grande questão. Cada teoria tem seus pontos fortes e fracos, e a escolha de qual teoria abraçar depende de uma série de fatores, como nossas crenças prévias, nossa visão de mundo e nossos objetivos. É verdade. O importante é ter em mente que a busca pela verdade é um processo contínuo e que cada teoria nos oferece uma lente diferente para enxergarmos as coisas. É como usar óculos com diferentes graus, né? Isso. E por falar em lentes diferentes, a gente não pode deixar de lado as diferentes escolas de pensamento dentro da filosofia cristã. No livro encontramos desde o estoicismo, que busca a paz interior através do domínio da razão, até o existencialismo, que enfatiza a liberdade e a responsabilidade individual. Nossa, quanta variedade. É como se estivéssemos visitando diferentes países, cada um com sua própria cultura e seus próprios costumes filosóficos. Que legal. E o mais legal é que cada escola nos oferece uma perspectiva única sobre as grandes questões da vida, como o sentido da existência, a natureza do bem e do mal e a busca pela felicidade. É muita coisa para pensar. Verdade. E essa pluralidade de olhares nos leva de volta a um dos maiores desafios da filosofia cristã, a relação entre fé e razão. É verdade. Como conciliar a crença em um Deus transcendente com a busca racional pela verdade. O livro nos mostra como essa relação foi pensada de diferentes maneiras ao longo da história. Temos aqueles que defendem a primazia da fé, como o filósofo Søren Kierkegaard. Para ele, a fé é um salto no escuro, o ato de coragem que transcende a razão. Um salto de fé. Adoro essa ideia. Mas, Yeah. e aqueles que tentam conciliar a fé com a razão? Como eles enxergam essa relação? Eles buscam um ponto de equilíbrio, um diálogo respeitoso entre essas duas dimensões da experiência humana. Um exemplo clássico é Santo Agostinho, que via a fé como ponto de partida para a compreensão racional da verdade. Para ele, a fé ilumina o caminho da razão, nos ajudando a enxergar a realidade com mais clareza. Ou seja, para ele, a fé não é inimiga da razão, mas sim sua aliada. Exatamente. E essa busca por harmonia entre fé e razão nos temas mais ricos e complexos da filosofia cristã. É um debate que continua vivo até hoje e que nos convida a refletir sobre os limites da razão humana e a natureza da fé. Mas, por hoje, vamos fazer uma pausa para respirar e processar tudo que já exploramos. Ótima ideia! Voltamos já já para continuar nossa imersão no fascinante mundo da filosofia cristã. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Até daqui a pouco. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho na filosofia cristã. Nossa, que aventura! Se preparem, porque agora a gente vai se aventurar por um terreno ainda mais desafiador. A busca pela certeza. A busca pela certeza. Nossa, isso me lembra daqueles labirintos gigantes, cheios de bicos sem saída e pistas falsas. É verdade. Como podemos ter certeza de que realmente sabemos alguma coisa? Boa pergunta. Será que a certeza absoluta é possível? Ou será que estamos condenados a navegar por um mar de dúvidas? A busca pela certeza tem sido um dos grandes motores da filosofia ao longo da história e a filosofia cristã não é exceção. É mesmo? O livro que a gente está explorando hoje, ele nos apresenta diferentes níveis de certeza. Diferentes níveis. Cada um com suas próprias características e desafios. Diferentes níveis de certeza. É como se existissem diferentes tipos de bússolas, cada uma apontando para uma direção diferente. Exatamente. O livro menciona, por exemplo, a certeza apodítica. Apodítica. É, aquela certeza inabalável, absoluta, como uma rocha que resiste a qualquer tempestade. Nossa. É o tipo de certeza que a gente associa à matemática e à lógica, onde as conclusões são deduzidas de premissas inquestionáveis. Entendi. Que é aquela certeza que nos faz clamar eureka. Como se tivéssemos descoberto a chave para todos os mistérios do universo. É isso aí. Mas me fala uma coisa, será que esse tipo de certeza é realmente possível quando se trata das grandes questões da vida? Afinal, a vida é muito mais complexa do que uma equação matemática, né? É verdade. E o livro também reconhece os limites da certeza humana, especialmente quando a gente se aventura pelos domínios da filosofia e da religião. Afinal, a gente é ser finito, limitado pela nossa perspectiva, nossa cultura, nossas experiências. É por nossas emoções, nossos medos, nossas crenças, né? Com certeza, todos esses fatores influenciam a forma como a gente percebe o mundo e como a gente constrói as nossas convicções. Verdade. E aí entra uma questão que me tira o sono. Será que a nossa percepção da realidade corresponde de fato à realidade em si?
Nossa, Ou será que estamos presos numa matrix filosófica? no Matrix. É. Interpretando sombras como se fossem objetos reais. Caramba, essa é uma pergunta que me deixa tonta. É como se a gente estivesse em um parque de diversões, onde os espelhos distorcem as imagens e nos fazem questionar o que é real e o que é ilusão. É uma ótima analogia. E o livro nos apresenta diferentes teorias sobre como a gente percebe o mundo exterior. Cada uma com as suas próprias implicações. Quais são? A gente tem o realismo do senso comum, que defende que os objetos existem independentemente da nossa mente. Ou seja, a mesa continua sendo mesa mesmo quando a gente fecha os olhos. Faz sentido. É a visão de mundo que a maioria de nós adota no dia a dia, né? Afinal, seria muito complicado viver em um mundo onde tudo depende da nossa percepção. Com certeza. Mas a gente também tem o dualismo, que argumenta que a mente e o corpo são substâncias distintas. Substâncias distintas. É. E que a nossa percepção é mediada por ideias, representações mentais da realidade. É como se a gente assistisse a um filme projetado na tela da nossa mente e não tivéssemos acesso direto aos objetos em si. E o idealismo? Me lembro de ter estudado um pouco sobre essa teoria na faculdade, mas confesso que ainda me causa arrepios. Ah, o idealismo. Essa teoria radical, ela afirma que a realidade é, em última instância, mental. Ou seja, só existe aquilo que é percebido pela mente. É como se o universo fosse um sonho coletivo, um produto da nossa imaginação. Exatamente. Uau, é muita teoria para uma mente só processar. É verdade. Mas, voltando à questão da certeza. Certo. Se a gente não pode ter certeza absoluta sobre a realidade, como podemos justificar as nossas crenças? Boa pergunta. Afinal, a gente precisa de algum tipo de base sólida para o nosso conhecimento, né? Não dá para sair por aí acreditando em qualquer coisa. Com certeza. E o livro, ele nos apresenta duas grandes estruturas de justificação. Duas. Duas formas de fundamentar as nossas crenças. O fundacionalismo e o coerentismo. Fundacionalismo. Parece coisa de engenharia. É como se a gente estivesse construindo um prédio, tijolo por tijolo, garantindo que cada andar esteja firmemente apoiado no anterior. De certa forma, a ideia é parecida. O fundacionalismo defende que o nosso conhecimento se baseia em crenças básicas, autoevidentes, que não precisam de justificação. Essas crenças básicas são como os alicerces de um edifício, sustentando todo o resto do nosso conhecimento. Entendi. É como se a gente tivesse um conjunto de axiomas, verdades inquestionáveis, a partir das quais a gente pode deduzir todo o resto. Mas e o coerentismo? Como ele funciona? O coerentismo é como uma teia de aranha. Uma teia de aranha. Nessa visão, as crenças se justificam mutuamente, formando um sistema interdependente. Uma crença é justificada se ela se encaixa de forma coerente com as outras crenças que a gente já tem. É como se cada crença fosse um fio da teia, e a teia como um todo representasse o nosso sistema de crença. Ou seja, a gente acredita em algo porque ele faz sentido dentro do nosso mapa mental, dentro da nossa rede de crenças. Exatamente. E essas duas estruturas de justificação, o fundacionalismo e o coerentismo, eles têm implicações importantes para a nossa compreensão da fé cristã. Afinal, como a gente pode justificar a crença em Deus? Em que baseamos a nossa fé? Perguntas que não querem calar. É verdade. Mas, antes de explorarmos essas implicações, vamos fazer uma pausa para respirar e recarregar as energias. Ótima ideia. Voltamos já para desvendar os mistérios da metafísica e da vida após a morte. Fiquem ligados. E estamos de volta para a reta final do nosso mergulho profundo na filosofia cristã. Preparem-se para uma viagem alucinante pela metafísica, a área da filosofia que explora as grandes questões sobre a natureza da realidade. É isso aí. Quando a gente fala de metafísica, a gente está falando de perguntas que ecoam desde a aurora da humanidade. Nossa. O que existe? Do que a realidade é feita? Existe um Deus? E se existe, como ele é? Perguntas que nos fazem olhar para o céu estrelado e questionar nosso lugar no cosmos. Exatamente. E o livro que a gente está explorando hoje não se esquiva dessas questões, mergulhando de cabeça em diferentes perspectivas sobre a natureza do ser. Uma dessas perspectivas é o monismo, O humanismo? que afirma que tudo na realidade é, em última instância, uma coisa só. Uma coisa só. É como se o universo fosse um grande oceano e cada onda, cada gota d'água fosse uma manifestação dessa unidade fundamental. Entendi. É como se tudo estivesse interconectado, como se existisse um fio invisível que une todas as coisas. Mas e o panteísmo? O panteísmo. É passinho. Me lembro de ter lido algo sobre essa ideia, mas confesso que ainda me soa um pouco misterioso. O panteísmo é uma forma de monismo que identifica Deus com o universo. Para os panteístas, Deus não é um ser transcendente, separado do mundo, mas sim a própria natureza, a força vital que anima todas as coisas. É como se cada árvore, cada montanha, cada estrela fosse uma expressão da divindade. Exatamente. Que lindo. E o pluralismo, o que ele diz sobre a realidade.
O pluralismo, ao contrário do monismo, defende que a realidade é composta por uma multiplicidade de seres, cada um com a sua própria individualidade e autonomia. É como se o universo fosse um grande mosaico, formado por peças únicas e irredutíveis. Ou seja, a realidade seria como uma grande festa, com uma variedade infinita de convidados, cada um com a sua própria história para contar. Exatamente. E o teísmo, a visão que sustenta a existência de um Deus pessoal, criador do universo, também tem um lugar de destaque no nosso debate. Não. O teísmo cristão, em particular, afirma que Deus é um ser transcendente, ou seja, está além do universo, separado dele. Mas, ao mesmo tempo, Deus também é imanente, presente e ativo no mundo que criou. Ou seja, Deus está lá fora e aqui dentro ao mesmo tempo. É como se ele estivesse jogando um jogo de esconde cósmico, se revelando e se ocultando ao mesmo tempo. É uma boa maneira de visualizar essa relação. O teísmo cristão nos apresenta um Deus que é, ao mesmo tempo, mistério em proximidade, transcendência e imanência. E essa visão tem implicações profundas para a nossa compreensão da ética da vida após a morte e de todas as grandes questões da vida. E falando em vida após a morte, essa é outra área que o livro explora com bastante profundidade. Afinal, o que acontece depois que a gente morre? Será que a vida continua de alguma forma? Ou será que a morte é o fim da linha? Essa é a grande questão. A crença na vida após a morte está presente em diversas culturas e religiões, e o cristianismo oferece uma variedade de perspectivas sobre esse mistério. O livro menciona a ideia da alma imortal, né? Aquela que sobrevive à morte do corpo físico e continua sua jornada em outro plano de existência. É uma crença que me conforta bastante, confesso. A ideia de que a morte não é o fim de tudo, que a nossa consciência continua de alguma forma, me traz uma sensação de paz e esperança. Entendo perfeitamente. A crença na imortalidade da alma tem raízes profundas na filosofia grega e foi incorporada pela teologia cristã. Mas o livro também explora outras teorias, como a doutrina da ressurreição, que afirma que Deus restaurará os nossos corpos no fim dos tempos. A ressurreição. É como se a gente recebesse um upgrade cósmico, uma nova versão do nosso corpo, imune à decadência e à morte. Mas eu vou falar uma coisa, e a ideia de pessoa sombra. Me lembro de você ter mencionado esse conceito na primeira parte do nosso mergulho e confesso que fiquei intrigada. Ah, sim. As pessoas sombra. Essa ideia, presente em algumas correntes da filosofia e da parapsicologia, sugere que a nossa consciência pode continuar existindo de forma independente do nosso corpo físico, como uma espécie de fantasma ou duplo etérico. Gente, é muita informação para processar. Mas antes da gente se perder nesse labirinto metafísico, vamos voltar para a questão do bem e do mal. Certo. Afinal, o que é o bem? O que é o mal? E por que o mal existe? Essas são perguntas que me assombram desde criança. Excelentes perguntas. E o livro nos apresenta diferentes perspectivas sobre a origem e a natureza do mal. Uma delas é o dualismo, que vê o bem e o mal como forças opostas e eternas em constante luta. É como se o universo fosse um grande campo de batalha, onde anjos e demônios travam uma guerra sem fim. Nossa, que imagem poderosa. É como se a gente estivesse assistindo um filme épico, com batalhas épicas entre o bem e o mal. De certa forma, essa é a visão do dualismo. Mas o teísmo cristão nos oferece outra perspectiva. Para o cristianismo, o mal não é uma força independente, mas uma corrupção do bem, uma ausência de Deus. É como se o mal fosse uma sombra que só existe na ausência da luz. Ou seja, o mal não teria existência própria, seria apenas a falta do bem. É como se a gente removesse todas as cores de um quadro, sobrando apenas o preto e o branco. Exatamente. E essa visão tem implicações importantes para a nossa compreensão do sofrimento, da redenção e da esperança cristã. Se o mal é uma ausência, então a solução para o problema do mal é a presença de Deus, a luz que dissipa as trevas. Nossa, essa metáfora da luz e da sombra é realmente poderosa e me fez enxergar a questão do bem e do mal de uma forma totalmente nova. Que bom. E com essa reflexão, chegamos ao fim da nossa jornada épica pela filosofia cristã. Espero que vocês tenham apreciado a viagem. Com certeza. Foi uma experiência incrível. Exploramos desde as origens da filosofia cristã até os debates mais contemporâneos, passando por temas como a relação entre fé e razão, a busca pela certeza, a natureza da realidade, a vida após a morte, o problema do bem e do mal. Ufa, quanta coisa! E o mais importante é que essa jornada não termina aqui. A filosofia é um processo contínuo de busca, de questionamento, de reflexão. É como uma chama que nunca se apaga, nos impulsionando a buscar a verdade com paixão e humildade. E para continuar alimentando essa chama, convidamos vocês a se inscreverem no canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. E não se esqueçam de deixar sugestões de livros nos comentários. Adoramos saber o que vocês estão lendo e quais temas vocês querem que a gente explore nos próximos mergulhos. A sua participação é fundamental para o crescimento do Fé em Letras. Juntos, a gente constrói uma comunidade cada vez mais apaixonada pela filosofia e pela busca pela verdade. E fiquem com essa pergunta para refletir.
Se a nossa linguagem molda a nossa compreensão de Deus, que limites isso impõe à nossa fé? Até a próxima, pessoal!